Potenciais termodinâmicos e identidades termodinâmicas. Na aula passada, nós vimos que a partir da equação fundamental, TdS, dU igual a TdS menos PDV, nós obtivemos uma equação para a entalpia, que é dH igual a TdS mais VdP, para a energia livre de Helmholtz, dA igual a menos SdT menos PDV, e para a energia livre de Gibbs, que é dG igual a menos SdT mais VdP. Daqui se tira as conclusões que as funções são: energia interna é função de entropia e de volume, a entalpia é função da entropia e da pressão, a energia livre de Helmholtz é função da temperatura e do volume, e a energia livre de Gibbs é função da temperatura e da pressão. O que a gente pode fazer agora, pelo fato de que esses potenciais termodinâmicos são funções de estado, lembrando, tirando o calor e o trabalho que são funções de trajetória, todas as outras propriedades termodinâmicas são funções de estado, os potenciais termodinâmicos são funções de estado, então eles podem ser escritos por diferenciais totais. A gente pode escrever cada uma dessas equações na forma de uma diferencial total. Aqui elas estão escritas na forma de expressões diferenciais de Pfaff. Isto é, eu tenho o potencial termodinâmico em função de suas variáveis independentes, e na frente de cada uma dessas variáveis independentes, desse ds, desse dv, eu tenho uma propriedade termodinâmica que está aparecendo em cada uma dessas equações. Eu posso escrever cada uma dessas funções como uma diferencial total, cada uma delas. Vamos ver como que fica isso e depois ver as relações que existem e chegar às identidades termodinâmicas que essas relações nos levam. Tá. O primeiro caso que tem, então, utilizando a energia interna é função de S e de V, portanto, eu posso escrever que dU é a derivada de U com relação a S, a V constante, ds, mais derivada de U com relação a V, a S constante, dV. Para a entalpia, que é função de SP, eu posso escrever que dH é derivada de H com relação à entropia, a pressão constante, ds, mais derivada de H com relação a P, a S constante, dP. Para a energia livre de Helmholtz, A é função de T e V, eu posso escrever dA igual a derivada de A com relação a T, a V constante, dt, mais derivada de A com relação a V, a T constante, dV. E por último, a energia livre de Gibbs é função de temperatura e pressão. Então, eu posso escrever que dG é a derivada de G com relação à temperatura, a pressão constante, dt, mais derivada de G com relação a P, a T constante, dP. Pronto, eu tenho então as 4 equações escritas na forma de diferenciais totais. E anteriormente eu tinha essas mesmas equações escritas na forma de diferenciais, na forma diferencial de Pfaff, que eu vou colocar aqui do lado. dU igual a TdS menos PDV. Para esta, dH igual a TdS mais VdP. Para esta, dA igual a menos SdT menos PDV. E para a última, dG igual a menos SdT mais VdP. Que relações eu posso verificar entre essas equações? Elas são as mesmas, na mesma linha. Aqui eu tenho a mesma equação. Aqui escrita na forma de diferencial total e aqui como uma forma diferencial de Pfaff. Pode-se ver aqui, tenho dU, as variáveis independentes ds e ds, dV e dV. Portanto, eu posso concluir que essa derivada que eu tenho na frente de ds tem o mesmo significado que essa propriedade termodinâmica que se apresenta aqui. Portanto, esta derivada é a própria temperatura. Então, posso escrever aqui em cima que isso é a temperatura. Analisando esse termo menos PDV
e este termo com uma derivada, eu posso chegar à conclusão que esta derivada é menos P. Mesma coisa fazendo para as outras equações, esta derivada aqui, ela é a temperatura. E esta derivada aqui é o volume. Esta derivada é menos a entropia, esta é menos a pressão, esta é menos entropia e esta é volume. Pronto. Tenho várias relações, então, que podem ser analisadas. Posso escrever tanto de uma forma como a outra, mas uma coisa que eu também posso fazer é escrever cada uma daquelas derivadas igualando a derivada à propriedade termodinâmica que ela está relacionada na expressão diferencial de Pfaff. Então, vamos fazer isso e depois analisar quais relações a gente pode obter. Então, eu posso chegar às seguintes conclusões. Que a derivada de U com relação a S a volume constante é igual à temperatura, e que a derivada da entalpia com relação à entropia, a pressão constante, é igual à temperatura. Também posso chegar à seguinte conclusão, que a derivada de U com relação a V, a S constante, é igual ao negativo da pressão. E também posso chegar à conclusão que a derivada de A com relação a V, a T constante, igual a menos P. Também posso escrever que a derivada de A com relação a T, a V constante, é igual a menos S, e que a derivada de G com relação a T, a P constante, é igual a menos S. E por último, falta o volume, derivada de H com relação a P, a S constante, é igual ao volume, e a derivada de G com relação a P, a T constante, é igual ao volume. Então, tem várias derivadas que podem ser igualadas também. Mas uma coisa que é interessante notar nessas derivadas aqui é como que se pode ler elas, ao invés de simplesmente chegar e ler ela da forma que eu estou fazendo agora, por exemplo. Pega essa derivada aqui e diz derivada de U com relação a S, a V constante igual a T. Ou derivada de G com relação a T, a P constante igual a menos S. Qual é o significado físico que uma derivada dessas tem sendo igualada a uma propriedade termodinâmica? Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Essa aqui é uma extremamente importante, depois quando a gente introduzir potencial químico, que aí, ao invés de energia livre, vai entrar o potencial químico, que é a energia livre molar, e a entropia vai ficar entropia molar. Como que se pode ler isso aqui? A entropia é a propriedade que controla como que esta derivada muda. Isto é, dependendo de como que a entropia vai mudar em um determinado processo, claro, com um negativo dela, ela vai te dizer como que essa derivada vai mudar sob pressão constante. E o que a energia livre significa, como vai ser visto na próxima aula. A energia livre é um critério de espontaneidade e equilíbrio. Portanto, ela vai te dizer como que muda o equilíbrio de um processo, o quão espontâneo um processo vai se tornar, quando tu aquece ou resfria o sistema. Isto vai depender da entropia desse sistema. Então, o negativo da entropia é que te diz como que a espontaneidade de um processo muda quando ele é aquecido ou resfriado sob pressão constante. Da mesma forma, por exemplo, nesta aqui, o volume vai te dizer como que a espontaneidade de um processo muda sob compressão ou expansão a uma temperatura constante. Aqui, por exemplo, nesta derivada, se eu tenho, por exemplo, que a entropia é constante, isso poderia ser visto num processo adiabático. Então, o volume vai te dizer como que a entalpia do processo muda durante uma compressão ou uma expansão. Então, é desta forma que se entende cada uma dessas derivadas. Aqui em cima, eu tenho duas que elas muitas vezes aparecem invertidas, na forma de 1 sobre T, como eu vou mostrar depois. Bom, a primeira coisa que se pode fazer com todas essas derivadas é igualar elas.
Se eu tenho que esta derivada aqui é igual à temperatura e esta derivada é igual à temperatura, eu posso escrever o seguinte, eu vou escrevendo aqui do lado, tá? Que a derivada de U com relação a S, a volume constante, é igual à derivada de H com relação a S, a P constante. Da mesma forma, eu posso dizer que a derivada de U com relação a V, a S constante, é igual à derivada de A com relação a V, a T constante. Depois, derivada da energia livre de Helmholtz com relação à temperatura volume constante é igual à derivada da energia livre de Gibbs com relação à temperatura à pressão constante. E a derivada da entalpia com relação à pressão com entropia constante é igual à derivada da energia livre de Gibbs com relação à pressão à temperatura constante. Para que se faz esse tipo de coisa? Dependendo do tipo de estudo que estiver sendo feito, do problema que for resolvido, pode aparecer derivadas de qualquer uma dessas formas. E quando tu não tem a possibilidade de trabalhar com uma delas, tu pode substituir pela outra, por causa dessas identidades que estão sendo mostradas aqui. Então, sempre que aparecer numa expressão, por exemplo, a derivada da energia livre de Gibbs com relação à pressão, à temperatura constante, isto pode ser substituído por volume, porque o significado dela é volume. Ou também pode ser substituído pela variação da entalpia à pressão constante num processo isentrópico, que tem o mesmo significado. Vai depender de quais são as variáveis que estiverem disponíveis para se trabalhar, e dependendo das condições restritivas que se estiver trabalhando. Se vocês têm, por exemplo, estão estudando um processo adiabático aqui, e vocês têm essa derivada que aparece numa equação, vocês podem substituir por essa, que aqui, ao invés de vocês terem que pensar em termos de entropia constante, vocês podem pensar como que o sistema vai se comportar sob uma temperatura constante. Tá? Essas duas derivadas aqui, muitas vezes, elas aparecem na termodinâmica invertidas. Isto é, elas aparecem da seguinte forma. Derivada de S com relação a U, a volume constante, igual a 1 sobre T. E a outra, derivada de S com relação a H, a pressão constante, igual a 1 sobre T. 1 sobre T é o fator de integração que aparece na segunda lei da termodinâmica, que faz com que seja possível integrar o calor, e isso dá origem à entropia. Tá? Então, essas equações aqui, elas também podem ser escritas na forma de uma equação diferencial que pode ser integrada. Como, por exemplo, eu posso pegar uma dessas equações aqui, como essa, e escrever dH igual a T ds. Em que caso que isso é verdade? Por exemplo, onde que vocês encontram uma equação dessas? Vocês devem lembrar que dH igual a TdS mais VdP. Quando a pressão for constante, esse termo se anula e sobra dH igual a TdS. E é justamente o que se vê nessa derivada aqui. Sob pressão constante, o que eu vou obter é essa equação aqui. Nessa outra equação, por exemplo, eu poderia fazer dA igual a menos PDV. Onde que aparece isso? dA igual a menos SDT menos PDV. Se a temperatura é constante, como mostra nessa derivada, esse termo se anula. E o que sobra é dA igual a menos PDV, como aparece aqui. De que forma que se pode trabalhar isso? Caso vocês tenham, digamos, dA igual a menos PDV, isso pode ser integrado entre dois limites, dA igual a integral entre V1 e V2 menos PDV. A integral entre dois limites vai ser A2 menos A1, que é menos integral entre V1 e V2 de PDV. E aqui eu tenho ΔA igual a essa integral que está aqui. Como que se resolve essa integral? Depende. Depende da expressão que se tem para pressão. Se fosse um sistema sob pressão constante, sai para fora da integral, como já se sabe, e se integra dV, vai ser P ΔV. Se for um sistema que a pressão não é constante, se precisa de uma expressão para a pressão. Se for, por exemplo, um gás ideal, P igual a nRT sobre V.
e aí pode-se integrar isso para ver como que é a variação da energia livre de Helmholtz para um processo isotérmico em um gás ideal. Mas isso é matéria na próxima aula.